Shalom, shalom. Eu sou a apóstola Úrsula Alves e eu estou aqui com você nessa noite, ou neste dia, ou enfim, no horário que você estiver assistindo essa palestra, para estarmos falando a respeito desse projeto chamado Cura da Alma. Então, eu e o apóstolo Alexandre, direcionados pelo Senhor, através do Espírito Santo, nos reunimos para estar montando para vocês o módulo 1 dessa oficina da alma. Sim, e nós vamos tratar do quê? Nós vamos tratar de cura para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, sim, para as nossas lembranças, porque isso está no campo da alma. Sim, o homem, o ser humano, é composto de corpo, alma e espírito. Então, por que o termo oficina? Porque quando alguma coisa não está funcionando devidamente, nós precisamos levar até uma assistência, e de preferência, uma assistência técnica. Alguém com capacidade para, de fato, fazer essa melhora, fazer este conserto, enfim, melhorar aquilo que foi feito à perfeição, mas que por algum motivo pode não estar funcionando corretamente. Tratando isso de uma maneira espiritual, eu quero falar com você sobre a primeira palestra. A primeira palestra vamos tratar sobre abuso sexual e possessões infantis. E é um tema por si só muito difícil, porque você para e pensa assim, abuso sexual é algo muito delicado para se falar, e possessão infantil, então, nossa, quem, imagina, vai falar a respeito de que uma criança pode ser possuída por demônios? Bom, infelizmente, a realidade é essa, e tudo acontece sim. E, infelizmente, abuso sexual é uma coisa que acontece, conforme as estatísticas, sempre é feito por pessoas que estão próximas da criança, pessoas que são de confiança, entre aspas, da família, e isso é algo perturbador, mas é um dado, e um dado com uma expressão de números significativo, né, ainda na nossa sociedade atual. Triste, mas uma triste realidade, né? E que, infelizmente, na maioria, mas na grande maioria dos casos, a gente só sabe na idade adulta, né? Porque a criança, ela por ser ingênua, por ainda estar se ambientando, está se formando, está tendo noção do que é certo, do que é errado, né, de ter o seu caráter formado, o molestador, né, o violador, vamos dizer assim, ele consegue coagir a criança. Então, isso é algo muito difícil de ser aceito, de ser tolerado, né, justamente por conta da fragilidade de uma vida, né, e uma vida em formação, uma vida em crescimento. Então, é um assunto que por si só já é muito delicado, mas eu fiz questão de falar sobre isso e vou tentar falar sobre isso de uma maneira que nós estejamos aprendendo e que nós estejamos principalmente assim alertas e sendo muito cuidadosos com os nossos filhos, para que isso jamais ocorra na vida deles, em nome de Jesus. E vou abordar esse tema principalmente porque a maioria das obsessões demoníacas acontecem na vida de uma criança por intermédio de portas que são abertas. E a porta dessa violação a uma criança é uma dessas, né, o abuso. E algo que eu quero chamar a sua atenção e falar de uma maneira assim, muito simples, é que esse abuso, ele não necessariamente é um abuso somente através de uma penetração no órgão sexual, né? Ao contrário do que você imagina, esse abuso, ele pode violar através de vídeos, através de músicas, né? Através do ambiente, de brincadeiras inapropriadas, né? De uma maneira que se fala, o que se refere ao corpo daquela criança, né, ou de maneira positiva, ou de maneira negativa, ou simplesmente não respeitando a intimidade, não respeitando a preservação desse corpo inocente. Então, vou falar com você de uma maneira
prática. Vou falar com você de uma maneira simples. E, como dissemos, agora é de uma maneira ainda superficial, né? E vamos lá. Bom, o que acontece quando uma criança é molestada? O que é molestação, apóstola? Molestação só acontece através da penetração? Não, através do toque, né? Quando alguém toca uma criança, né, indevidamente, essa criança está sendo molestada assim, né? Toca com malícia, toca, né, às vezes até para machucar. Essa criança está sendo molestada assim. Quando alguém expõe um vídeo pornográfico, né, ou um vídeo de violência para essa criança está sendo molestada sim. E quando alguém, como eu disse anteriormente, brinca, né, com o corpo dessa criança, fazendo com que ela se enxergue de uma maneira errada, ou de uma maneira sensual, ou de uma maneira a ter repúdio, né, por si mesmo, dizendo a gorda, a magra, né, o feio, o alto, o curvo, né, essa pele, esse cabelo ruim, esse tipo de coisa é uma violência, sim, a formação da criança. E a formação de de como ela vai se enxergar. Então, para você ter uma noção da importância que você, pai, você, mãe, você responsável tem pela vida daquele que você está orientando, é que aquilo que você diz para ele, ou que você diz que vê nele, mesmo que por uma brincadeira, né, às vezes muito desnecessária, mas é aquilo que talvez ele, porque ainda não se vê, vai acreditar que seja verdade, ou uma referência de si mesmo. E isso é algo muito importante, é algo muito sério. Mas eu não vou tratar disso agora. O que eu vou tratar é sobre essa molestação. E o que acontece? Quando alguém, e infelizmente, não sou eu que estou dizendo, mas são centros de pesquisa que têm esses dados de uma maneira muito, muito real, muito concreta, dizem que a maioria das crianças que sofrem abuso, né, sexual, isso decorre de parentes próximos, como tios, como avós, como pais, né, algo muito difícil até de ouvir, de conceber, mas que infelizmente é verdade. De pessoas que têm acesso à casa, de pessoas que têm acesso à intimidade da criança, então conseguem fazer isso com a criança. Quando a criança passa por isso causa nela muitos sentimentos que ela ainda não consegue descrever e que vão ficar armazenados no consciente e no inconsciente dela. E como são esses sentimentos? Sentimentos de raiva porque ela está sendo agredida, mesmo que não haja uma violência no aspecto de deixar um hematoma, ou porque houve um tapa, um soco, mas o fato de alguém violar o seu espaço é uma agressão. Então, ela está sendo agredida. Algo está acontecendo com ela que ela não está gostando. Uma outra coisa que acontece é porque, como eu disse, o molestador, ele faz com que a criança se sinta responsável e culpada. Então, novamente, ela recebe uma carga de conflitos que ela não está nem pronta ainda para digerir. Um outro aspecto também é que ele induz a criança a mentir, a dizer que ela não pode falar, não, que ela não pode, né, contar, em primeiro lugar, porque vai dizer que ela está mentindo. Em segundo lugar, que se ela contar, ele ameaça o pai ou a mãe. Isso eu estou dizendo quando é em terceiro, né, quarto aspecto, né, de proximidade. Então, tudo isso são coisas que vão ficando armazenadas nos sentimentos, né, dessa criança, dessa primeira infância. Deus nos livre disso, né, livre os nossos filhos disso, mas que infelizmente é uma realidade para o mundo, mas que não pode ser uma realidade para aquele que tem a casa, né, estabelecida sobre a rocha. Então, isso fica lá armazenado. O que acontece é que a criança vai crescer, ela vai ter padrão de certo, de errado, né? Muitas vezes ela não pode chegar e não pode dizer, porque, enfim, ela foi coagida a não falar, né? E ela fica quieta, mas às vezes, vamos à casa de alguém, vamos à casa da tia, vamos à casa do tio, vamos à casa do... E a criança simplesmente não quer ir, o jovem não quer ir, não gosto, não quero ficar lá, né? Aí todo mundo, mas como você é chato, mas você não gosta, mas o que acontece com você? Você tem algum problema? E é sempre uma agressão em cima da outra, né? Às vezes um xingamento, às vezes, né, uma opressão até em relação ao comportamento, né, na adolescência. Então, tudo isso vai gerando uma bomba
que pode estar prestes a explodir. E nós, como somos espirituais, estamos falando de coisas espirituais aqui, eu quero dizer que o inimigo da nossa alma, ele está sempre pronto para aproveitar dessa energia e nos destruir. Então, quando nós vemos hoje jovens usuários de droga, muitas vezes a droga, ela não é a causa, ela é só o efeito de uma causa que está oculta. Muitas vezes o homossexualismo não é a causa, mas é o efeito. Muitas vezes uma prática de se cortar, de lacerar o próprio corpo físico, né, não é o efeito, mas é a causa. E é uma causa que pode estar tão guardada, pode estar tão lá no fundo, que tentar abrir é como se tivesse que fazer uma incisão para retirar aquilo, e isso causa muita dor. E pode causar muita dor, e pode dar um efeito, né, uma reação em cadeia dentro da família, que pode sim vir a desestruturar tudo. E o jovem, né, o pré-adolescente, o adulto, ou até mesmo a criança, ele não quer se sentir responsável por mais isso, né, por mais essa ocorrência. Então isso fica guardado. Mas isso certamente vai refletir na maneira com que se relaciona, quando se casa, com a pessoa com quem ele se casou. Eu tenho uma experiência de mulheres que foram molestadas na infância, mas tem uma grande dificuldade, né, dessa relação sexual. A relação sexual com uma mulher que foi molestada na infância é uma coisa muito difícil, que às vezes o parceiro não está preparado para lidar com isso, às vezes o parceiro nem sabe disso, mas não consegue entender por que existe uma repulsa, por que existe um afastamento, por que existe um esfriamento, por que não gosta que eu pegue dessa maneira, mas é porque tudo isso ficou impresso na alma dessa mulher, que um dia foi criança, sensações, figuras, tudo, maneira como o agressor, né, a tratava, e ela repudia aquilo. Mas isso sempre dá um efeito negativo na vida das pessoas. E essa é a porta por onde os espíritos imundos, os espíritos impuros, eles entram na vida das pessoas, né, para como obsessões, para que essas pessoas venham a sofrer, venham ser canal, né, deles, canal de morte. E isso é uma coisa muito triste, mas infelizmente é uma realidade que nós temos nos deparado, né, de muitos anos de ministério tratando de pessoas que sofrem com isso, tendo dado início ainda na infância. Então, o abuso sexual, ele abre portas para que os espíritos imundos venham a ser obsessores na vida das pessoas, de uma maneira ou de outra, né? E isso é algo muito difícil de ser tratado, porque isso tem que ser tratado com acompanhamento psicológico também. Isso precisa... De que maneira? Eu digo, primeiro porque a pessoa precisa confessar. E a própria palavra de Deus diz que nós devemos confessar. E no momento em que nós confessamos isso, essa ocorrência, não que a pessoa foi culpada. Quando foi, tem que confessar também, obviamente. Se arrepende do Senhor, assim, perdoa todo aquele que se confessa e se arrepende verdadeiramente. E nós estamos aqui para julgar. Nós estamos aqui para ajudar, tá? Então, obviamente que a pessoa precisa confessar, então isso precisa vir à tona, né, trazendo todas as dores, para que então a pessoa inicie esse processo de cura na alma. Mas como isso ainda ocorre na vida de crianças, né, então vemos manifestações, obsessões demoníacas na vida de crianças. Então eu quero entrar nesse assunto, em primeiro lugar, lendo a palavra de Deus, para que você compreenda que o que nós vamos falar é sempre com a base na palavra de Deus. Mas sim, nesse momento, para que a gente tenha o quê? Uma expansão do nosso entendimento
do que está ali e que nós podemos aplicar no dia a dia e de como podemos vencer. Porque a Bíblia tem chave, tem código, e a Bíblia tem revelação, né? E a Bíblia tem realidade ali para mim e para você. Então, no livro de Marcos, capítulo de número 9, a partir do versículo 19, diz assim: E ele, respondendo-lhes, lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei. Trazei quem? Uma criança. Vamos ver o que está escrito? E trouxeram-lhe. E quando ele viu, logo o espírito, com muita violência, agitou. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. E Jesus pergunta ao pai, né, desse menino: há quanto tempo que isso acontece com ele? E o pai da criança diz assim: desde a infância. Então, isso para você entender que sim, um demônio pode, não deve, mas isso acontece. Nós estamos falando de realidade, não do que nós queremos, mas de coisas que estão além do nosso querer. Então, acontece sim de demônios possuírem crianças. E depois eu vou dar um dado real e atual para vocês, tá? Vamos continuar nossa leitura. Desde a infância. E muitas vezes se lança no fogo, na água, para se destruir. Mas se o Senhor, Ele pode fazer porque Ele é Jesus, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. E Jesus pergunta uma coisa para você. Se você pode crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, diz: eu creio, Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, né, repreendeu aquele espírito imundo, dizendo: espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Um fato interessante é que o espírito surdo ouve Jesus. Para você ter uma ideia e uma noção do poder de Jesus. Talvez o espírito surdo, como nós sabemos que existe surdo e mudo, não nos ouvisse, mas a Jesus, o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, ele ouviu e atendeu. Então aqui eu quero que você saiba, se você crê, tudo é possível àquele que crê. E no nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor, e os demônios o reconheciam de longe, e o reconhecem até hoje como um filho de Deus. E aí, o que acontece? O menino, né, clamando e agitando-se com violência, o demônio saiu do corpo do menino, e o menino ficou como morto. De tal maneira que muitos diziam que ele estava morto. E eu imagino aquela loucura, né? Muitos dizendo assim: olha, esse tal de Jesus, aqueles, né, que iam lá para tentar ridicularizar o nosso mestre, agora, ao invés de expulsar o demônio, matou mesmo o menino. Mas acontece exatamente o contrário. Jesus segura aquela criança no colo e o menino renasce, ou seja, é liberto, né, daquele espírito demoníaco. E depois os discípulos perguntam para Jesus: mas por que você conseguiu? E o que foi? Né? Por que nós tentamos anteriormente não nos foi possível? E Jesus diz algo assim: olha, existe uma caça de demônios que só sai com jejum e oração. Então, é um conjunto de atitudes, né? Jejum e oração, para que esse tipo de porta na alma de alguém seja fechado e para que essa pessoa comece a ter uma vida, sim, uma vida de liberdade, né? Que ela seja livre dentro do casamento, dentro da família, enfim, no trato, né, emocional com as pessoas que estão ao redor. Muito bem, como eu disse, nós vamos tratar isso de uma maneira superficial e eu acredito que você já entendeu alguma coisa. Então eu vou te dar um exemplo de algo que aconteceu no ano de 1992. Aconteceu um pouquinho antes, mas nós recebemos essa informação aqui no Brasil nessa época. É um documentário que foi produzido pela HBO. Na ocasião, eu me recordo de ter sido passado pelo Fantástico, né? E foi algo assim que chocou muito,
porque era uma criança, né? Uma menina linda, de 6 anos, conversando com o psicólogo, e esse psicólogo perguntando para ela assim, mas você bate no seu irmão? Ela bate. Você já tentou matar o seu irmão? E ela, sim, já tentei. E o que mais que você queria fazer? Eu queria matar meu pai e minha mãe. E o que mais? Eu enfio alfinetes no cachorro, eu já matei passarinhos. E tudo isso, e ela falava isso com uma naturalidade, mas assim, eu vou dizer para você, sem esboço qualquer de sentimento, nem sentimento de dor, não tinha expressão de sentimento, nem sentimento de dor, nem sentimento de amor, nem sentimento de culpa, nem sentimento de rejeição, e aquilo abalou e chocou a sociedade na época. Esse documentário, ele está disponível no YouTube, tá? No final, eu falo para que você acesse e possa realmente assistir na íntegra. E aí, o que acontece? O psicólogo começa a procurar a causa daquilo, daquela violência, daquela raiva, né? Mas que principalmente não havia uma conexão, não existia uma conexão daquela menina com ninguém da família. Mas para que você entenda, os pais eram pais adotivos, né? Ela tinha 6 anos e havia sido adotada por eles, acho que com 3 para 4 anos. E o irmão dela é o irmão biológico, né? Devia ter uns 2 ou 3 anos de diferença a menos, de anos a menos do que ela. Mas o que aconteceu? Aconteceu que a mãe dela, biológica, faleceu no parto do irmão mais novo. E ela ficou sob o cuidado do pai. E ela faz um desenho e o psicólogo pergunta para ela o que é aquele desenho. Né? Ela falou a respeito de um sonho que ela tinha sempre. Ele falou, como que era esse sonho? Aí ela disse assim, eu estava no segundo andar da casa, quando um homem grande vinha, caía em cima de mim e me machucava. Eu sentia que eu sangrava. Aí o psicólogo pergunta para ela assim, mas aonde que ele te machucava? E ela falava assim, nos meus genitais. Aí o psicólogo pergunta para ela assim, então esse desenho é desse homem? Sim. Aí ele fala assim, o que é isso no rosto dessa criança? Aí ela fala assim, a criança está chorando. Aí o psicólogo pergunta para ela assim, e essa criança era você? Ela, sim, essa criança era eu. E eles descobrem que quem abusava dela era o próprio pai, a ponto de machucar. E ela só tinha 2 anos. Então, por isso, no inconsciente dela, no consciente, era como um sonho, essa lembrança que estava lá armazenada. E o casal que a adotou chegou a um ponto de trancar a porta do quarto que ela dormia, porque tinha medo que ela matasse o irmão. Porque a intenção dela era sempre isso, era sempre matar. Foi chamada como psicopata essa menina na época, mas o laudo, né, médico viu que não era o caso, era um outro tipo de distúrbio. Tem um nome próprio, me desculpem, mas eu não memorizei. Mas se você assistir o documentário vai estar lá. E essa criança é retirada, né, de dentro da casa dessa família, principalmente porque gera um perigo para o próprio irmão, e é levada para um centro de tratamento específico e acompanhada com um monitor, né, diariamente, com muita disciplina. E o que acontece é que depois de 2 anos, tendo contato com a família, né, adotiva, lógico, ela é chamada e começam a conversar com ela a respeito do que ela fazia com o irmão e o que ela sentia em relação ao pai e à mãe adotivos. E no momento em que ela começa a falar aquilo, ela conta que sim, ela se lembra do que ela fazia, mas ela começa a chorar. Então você já começa a ver que houve um tratamento tão eficaz que a linha de relação, de sentimentos, né, foi estabelecida, a conexão foi estabelecida dentro dela. E ela se arrepende e ela diz que não quer mais fazer aquilo e que ela, quando se recorda, sente tristeza, né, em relação ao que houve dentro da família.
E essa moça passou por muito tratamento, hoje ela tem mais de 35 anos, uma moça lindíssima, estudou, é enfermeira, tem um trabalho muito bonito com crianças, bebezinhas, né, que têm necessidades especiais. E ela, inclusive, escreveu, junto com a mãe adotiva, escreveu um livro, né, sobre a vida dela, sobre esse rompimento e o alcance, né, desse tratamento, enfim, como ela conseguiu vencer isso. Mas, obviamente, que isso é um dado mínimo perto de tantas crianças que são abusadas, que são possuídas por demônios. Por que eu digo possuídas por demônios? Porque a mãe conta que essa menina, né, muitas vezes estavam dentro do estacionamento do mercado, e ela dentro do carro, e a menina se masturbava, até se machucar. E a mãe dizia assim, por favor, não faça isso, e nada fazia com que aquela menina parasse, como se não fosse ela que estivesse fazendo aquilo. E é verdade, é uma possessão demoníaca, tanto de quem molesta, quanto, né, na vida de quem é molestado, tanto na vida de quem viola, quanto na vida de quem é violado. Então, é um quadro clínico muito sério e, como eu disse, isso desestrutura a vida emocional, desestrutura a vida espiritual de alguém. A pessoa está sempre em busca de algo que ela não consegue encontrar. Então, nesse primeiro momento, eu quero pedir que você faça uma reflexão, né, da sua vida, da vida daqueles que você tem responsabilidade e daqueles que, a partir do momento que você tiver esse conhecimento, que você pode ajudar. Né? A nossa proposta na Oficina da Alma é detectar algumas das avarias que foram feitas pelos acontecimentos na linha do tempo e clamar e pedir que, através do Espírito Santo, do jejum, da oração, sim, também do aspecto de confessar, né, da confissão, da libertação disso, de fazer viver de uma maneira melhor, mais livre, mais pronto para se conectar de uma maneira integral com o nosso amigo Espírito Santo, tá bem? Então, aguardo você nas próximas palestras, nas próximas aulas, nos próximos encontros, onde vamos tratar de outros assuntos também muito interessantes, que nessa proposta de oficina é de fazer pensar, para estarmos evoluindo, quem sabe, para o módulo 2, né, da Oficina da Alma, tá bem? E eu vou procurar aqui para você, deixa eu ver se eu encontro, o nome desse documentário. O nome do documentário é A Ira de um Anjo, tá? Então você pode procurar no YouTube A Ira de um Anjo, tá lá disponível, tá bem? E até a próxima. Shalom, shalom. Beijo no coração. Aguardo você. Não esqueça de deixar seu comentário, não esqueça de perguntar, porque tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, nós vamos trabalhar para poder te auxiliar. Tchau, tchau.